Você imaginaria que a maior gestora de ativos do planeta estaria pressionando diretamente o Senado dos Estados Unidos para aprovar uma lei sobre criptomoedas antes do recesso parlamentar? Pois é exatamente isso que está acontecendo. BlackRock, Fidelity e outras grandes gigantes aí de Wall Street estão aumentando a pressão para que a Clarity Act seja votada antes do início do recesso do Congresso, previsto para o começo de agosto. Mas a grande pergunta é: por que tanta pressa? E o mais importante, o que isso significa para o XRP, para o Bitcoin e para todo o mercado de criptomoedas? Será que estamos diante de um dos eventos regulatórios mais importantes da história do mercado? Fica comigo até o final desse vídeo, porque existe um detalhe que pouca gente está comentando e que pode fazer toda a diferença. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal de Cafim, eu sou o Rafael Santos, e compartilhe esse vídeo com alguém que investe em criptomoedas. Quanto mais pessoas entenderem o que está acontecendo em Washington, melhores decisões poderão ser tomadas. Agora vamos aos fatos. Nos últimos anos, o mercado cripto, ele viveu praticamente no escuro em relação à regulamentação americana. Empresas não sabiam exatamente quais regras seguir, projetos assim tinham medo de lançar produtos, instituições evitavam determinados investimentos. Tudo isso gerou uma enorme insegurança jurídica. E é justamente isso que a Clarity Act pretende resolver. A Clarity Act ela busca estabelecer regras claras para os ativos digitais. Ela define responsabilidades entre os órgãos reguladores. Buscar diferenciar um ativo digital pode ser tratado como commodity e quando pode ser considerado valor mobiliário. Essa definição é exatamente importante. Hoje existe muita incerteza jurídica e mercados odeiam incerteza. Quando existe clareza regulatória, instituições conseguem investir bilhões com muito mais tranquilidade. É exatamente isso que BlackRock e Fidelity querem. Elas administram trilhões de dólares. Essas empresas não gostam de ambientes onde as regras podem mudar de um dia para o outro. Elas precisam de previsibilidade. Por isso, a pressão sobre o Senado aumentou. A BlackRock já demonstrou diversas vezes que acredita no mercado de ativos digitais. A empresa entrou fortemente no mercado através dos ETFs de Bitcoin. Também acompanha de perto toda aquela evolução da tokenização de ativos. Agora, imagine administrar trilhões de dólares sem saber exatamente quais ativos poderão receber investimentos institucionais. Isso cria um enorme problema. É por isso que diversas gestoras querem uma definição rápida. Quanto antes houver regras claras, mais cedo poderão desenvolver novos produtos, mais cedo poderão lançar novos fundos e mais cedo poderão oferecer novos investimentos aos clientes. Ou seja, existe muito dinheiro esperando uma definição regulatória. O XRP, ele sempre esteve no centro do debate regulatório americano. Durante anos ele enfrentou lá a disputa judicial envolvendo a SEC. Mesmo com avanços importantes para a Ripple, muitos investidores ainda guardam e aguardam uma estrutura regulatória definitiva. Se a Clarity Act realmente trouxer maior segurança jurídica para o setor, o XRP pode ser um dos ativos mais beneficiados. Isso não significa automaticamente uma explosão de preço. O mercado depende de diversos fatores, como liquidez, adoção, cenário macroeconômico, a política monetária, sentimento dos investidores, como o nosso, eu e você. Mas uma legislação clara, ela pode reduzir parte dessa incerteza que acompanha o ativo há anos. Agora chegamos no ponto principal. Existe uma expectativa de que o Senado avance com a análise da Clarity Act antes do recesso parlamentar. Semana que vem, caso isso aconteça, o mercado poderá interpretar como um importante avanço institucional.
Se houver adiamento, é possível que parte dos investidores demonstre frustração no curto prazo. Entretanto, mesmo que uma votação não ocorra exatamente dentro da expectativa, isso não significa que o projeto foi abandonado. Processos legislativos costumam sofrer alterações de calendário. Por isso é importante acompanhar os fatos, evitar decisões baseadas apenas na emoção. Uma regulamentação mais clara pode beneficiar todo o ecossistema. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, diversos projetos podem ganhar mais segurança jurídica. Isso tende a facilitar investimentos institucionais, maior liquidez, maior inovação, mais empresas desenvolvendo produtos financeiros ligados ao setor cripto. Naturalmente, isso não garante valorização imediata. O preço sempre dependerá da interação entre oferta, demanda e condições econômicas globais. Mas muitos analistas enxergam uma legislação clara como um passo importante para a maturidade do mercado. Os próximos dias podem ser decisivos. A pressão exercida por grandes gestoras como BlackRock e Fidelity mostra o interesse institucional em ativos digitais continua elevado. Independentemente do desfecho imediato da Clarity Act, acompanhar esse processo legislativo é fundamental para entender os rumos do mercado. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Clarity Act será aprovada antes do recesso? E na sua visão, o XRP seria um dos projetos mais beneficiados por um ambiente regulatório mais claro? Deixa a resposta aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, inscreva-se no canal de Cafeína e ative o sininho para acompanhar as principais notícias sobre XRP, Bitcoin, Ripple e o mercado de criptomoedas. Muito obrigado por assistir e não esquece de hypar para pontuar ainda mais o canal. Até a próxima, quem sabe nos vemos na próxima explosão do XRP. Bom, bora lá, a gente travou o canal aqui um pouquinho, mas acontece. Comentamos da carteira do BlackRock com valorização trilionária, trimestre chegando à metade do PIB americano, 15 trilhões, pessoal. É interessante a gente acompanhar essas grandes gestoras de ativos que investem no mundo todo, porque elas estão de olho nas tendências. Ó, como diz BlackRock, recalcula a rota e coloca a América Latina como principal aposta entre emergentes. Ou seja, eles querem que diversifiquem aqui após a gestora estar reduzindo o risco de recomendação para ações emergentes. Pessoal, falando agora um pouco aqui sobre a Ondo. Ondo, uma criptomoeda aí, pediram no canal também, né? Amplia ganhos enquanto outras criptomoedas caem. Entenda por quê. O preço se mantém altíssimo em um mercado de baixa. Construiu sua reputação em torno da exposição tokenizada. Ou seja, tokenização tá aí, pessoal, que é o RWA. Transformar ações, imóveis em tokens, em ativos digitais. É uma das premissas da Ondo. Tá. Previsão de preço da Ondo, até onde o token pode chegar. Formou mínimas mais altas e recuperou região de 40 cents de dólar. Apesar da recuperação, o token continua mais de 80% abaixo da máxima histórica que foi 2 dólares e 14, registrada em 2024. Pessoal, apesar do gráfico aí, tem que ficar de olho. Tem que analisar muito bem antes de investir. Ações e fundos tokenizados sobre supervisão da SEC. Vamos ver aqui. A Ondo obteve aprovação da firma para levar ações ETFs tokenizados a investidores dos Estados Unidos. Tá vendo, pessoal? Não é somente a XRP que está nesse rumo da tokenização, a tokenização do valor. A Ondo também. E isso aí a gente está vendo que com a ISO 20022, que vai estabelecer parâmetros
regulamentar. Por isso que a gente está aguardando tanto o Senado aprovar, para ver o que que vai acontecer com cada projeto que já está desempenhando sua função aí. E a Ondo, assim como o XRP, está aí. Uma notícia aqui, deixa eu ver. Perguntaram, vamos comentar também. Preço do HBAR recupera após repique na linha de tendência. Opa, não conheço tanto, mas está dizendo que mira uma máxima mais alta. Essa Ondo, aqui a gente está vendo o símbolo da Ondo, né? O preço do HBAR rompe resistência de curto prazo. Isso é interessante para quem gosta de ver os gráficos. Teve muitas quedas, acentuadas inclusive, e uma boa recuperação recentemente, mas caiu, começou a se recuperar. Aqui a gente só comenta as notícias, traz aí o conteúdo que a gente consegue interpretar para vocês, né? Matéria aqui da Brave New Coin. Vamos ver se tem alguma notícia nova sobre XRP Ledger. Até o momento não, já comentamos o Greg Crypto sobre adoção global, previsão de ChatGPT que muitos já falaram, né? A gente continua confiante aí que a Clarity Act vai esclarecer a regulamentação das criptomoedas. Vamos ver um pouquinho aqui sobre o Bitcoin. Testando resistência em 66.900 com um Bull Flag, níveis ao vivo. Ah, tá. Essa aqui é uma notícia da Invest, mas não é a pauta principal. Recuperação do Bitcoin pode ser apenas o farol que indica oportunidades de lucro em outras criptomoedas. Será que a gente está à beira de uma nova alt season? Acumula alta de cerca de 13% em julho, em paralelo. Outras menores também. Ó, estão aguardando a Clarity Act e o Senado norte-americano, republicanos e democratas decidirem. Se a visão se consolidar, quem sabe volta a buscar lucros exponenciais. Interessante. A chave não está no Bitcoin, conheça as nanocoins, gente. Sempre inventam mais uma aí. Mas eu ainda tô no XRP, sou no tradicional mesmo, Bitcoin, Solana, Ethereum. Analisar muito bem os projetos maiores antes de entrar em projetos novos. Quem curte o canal aí já sabe, compartilha, se inscreve, esmaga o botão de like e clica no hype também. Assim a gente traz mais notícias aqui. E essa foi as notícias aqui do período da manhã. Pessoal, excelente dia para todos e seguimos acompanhando. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.